Oi, eu sou o Silas, sou um servo do Senhor. Moro numa fazendinha bem longe da cidade e gosto de estar aqui. Meu pai e minha mãe me criaram sem nenhum contato com o mundo, sem TV, sem rádio, sem a tal de internet, somente a Bíblia e histórias de meu pai. Mas ele me disse que um dia eu terei de sair. Deus tem um chamado para todo mundo e vovô já disse para ele: meu filho, o Silas não te pertence, terá que deixá-lo ir. E o meu pai surtou, quis desviar do caminho de Deus na hora. Fiquei imaginando como seria o mundo. Perguntei para os meus pais no almoço como era. Eles disseram quase tudo. Achei exagero, mas eles me amavam. Mas o dia tinha mesmo que chegar. Meu pai, o pastor, adoeceu gravemente e queria que eu cuidasse da igreja para ele. Enquanto ele estava acamado, eu fiquei sem saber o que dizer. Por que eu, pai? Por que, filho? Disse ele. É você que entrega essa vida, é a você. Já não confio em ninguém, além de você. Precisa fazer isso, por mim. Mas por quê? E então eu me arrumei e fui. Chegou o dia. Jorge, o obreiro do meu pai, me levou. Minha mãe se desmanchou. Afinal, nunca fui à cidade. E agora, cuidaria de um povo para o meu pai. Mas por que eu? Chegamos na cidade então. E eu fiquei abismado com aquilo que chamavam de edifícios. Muito grande. Para que tudo aquilo? O irmão Jorge não disse nadinha durante toda a viagem. Será que ele estava com sono? Então ali estava eu no púlpito da igreja, diante do altar do Senhor. O que eu tinha para falar? O que meu pai me ensinou estava na ponta da língua. Então eu comecei, dei uma longa olhada para o povo e disse: saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou o vosso irmão Silas, filho do pastor Saulo, como o obreiro Carlos apresentou. Eu nunca vim aqui, é a primeira vez e estou muito honrado. É lindo adorar a Deus, não é? A igreja deu um amém meio forçado, faltando força. E então eu continuei. É muito bom dar louvores a Deus, exaltar a Ele, dar-lhe graças a todo tempo. Então, digno seja o Senhor. E você, irmão, irmã, tem orado ao Senhor? Tem buscado ao teu Deus? Vocês parecem tão cansados. Cheguei aqui e fiquei observando. O povo conversa no culto no lugar de orar. O povo critica o cantor que louva a Deus. Vi até mamães ensinando seus filhos a bater no filho do vizinho. A igreja regalou os olhos naquela hora e os comentários começaram. Amados, continuei eu pregando a palavra e dando meu sermão. Eu aprendi a enxergar o mundo segundo Deus. E a igreja é a coluna da verdade. Então vamos nos levantar e levar a Cristo. Você tem levado, não tem? Naquela hora o obreiro Adalberto o interrompeu. Se levantou e pegou o meu microfone e disse: amados, o garoto é novo aqui. Não sabe bem o que se passa. Concordamos que ele deve trazer uma palavra de vez em quando. Eu respondi em voz alta: não, o meu pai quer que eu pastoreie enquanto ele estiver fora, e é o que eu vou fazer. Ele disse novamente, o obreiro Adalberto: está questionando o que eu disse, garoto? Quantos anos tem? Tenho 17, eu distraí. Mas o rei Josias tinha só 8 e foi rei.
Eu quero cumprir o que Deus me propôs. Esse povo precisa se voltar a Deus. Ah, mas quando olhei para o meio do povo, lá estava ele. O monstro que meu pai falava. Ele estava em pé ali. Meu pai falava desse monstro para mim quando eu era pequeno e naquela hora apareceu na minha frente e disse, me encarando, idiota. Era monstro enorme. Meu pai falava e eu acreditava em tudo que meu pai falava. Ele continuou, porque não deixa tudo como está. Veio mesmo estragar tudo, você não vai querer me enfrentar. Ele deu um pulo e veio parar perto de mim e continuou a me ameaçar. Hoje mesmo darei um fim em você e nunca mais pisará aqui. Quando ele sumiu, o obreiro Adalberto disse a mesma coisa. Hoje mesmo darei um fim em você, nunca mais pisará aqui. Nunca mais. É muito tempo. Após tudo que meu pai fez por esta igreja, eles rejeitaram. Seu filho, eu deveria me preocupar em muito, mas não estou preocupado. Tenho de prosseguir em frente. É isso. O obreiro Adalberto conseguiu o que queria e só conseguia dizer essas palavras. Quanto ao pai dele, irmão Adalberto, dizia um obreiro para ele, ele está doente, Silvano. Temos alguns dias para planejar minha posse da igreja. Mas o menino não vai tomar conta do povo de Deus. O pastor Saulo está louco. E a sua loucura não vai fazer tão mal assim. Afinal, Deus tem os seus propósitos nisso tudo. Ele vai fazer mudar a história desta igreja. Eu fui expulso da igreja de meu pai hoje. Isso não faz sentido. Eu devia ser bem recebido. Afinal, é o povo de Deus, não é? Eu pensei assim até ele aparecer. Eu o chamei de derrota, o demônio da derrota, porque ele queria me derrotar. Ele me disse, se eu fosse você, eu pulava. Eu disse, por que eu pularia? Porque o mundo é cruel, os seres humanos são cruéis. Você não vai dar conta. Então, ela apareceu. Ela dizia, não ligue para o que ele está dizendo, pastorinho. Eu não entendi. Ela podia ouvir o que aquele monstro dizia? Não, ela falava do outro monstro, o obreiro Adalberto. Ela continuou, ele quer o seu cargo, acha que você não é capaz. E ele disse isso? Como você sabe? Como é mesmo seu nome? Eu disse a ela. Larissa, ela disse. Pode vir comigo? Fica lá em casa, eu te conto tudo. Então eu fui. Ouvi tudo o que ela tinha para me dizer. Sua mãe, a dona Anastácia, nunca viu tanta determinação em mim. Eu não aceitava nada do que estava acontecendo. Você precisa aceitar, filho. Nada é como pensamos. Ela disse para mim, a dona Anastácia. Está pensando que eu vou aceitar esse louco pegar a igreja de Cristo para ele? Respondi para ela. Eu conheço as escrituras e nada do que eu vi lá essa noite que passou está certo. Jesus não quer assim. Nada está como ele quer. Olha, pastor Silas, disse a Larissa. Eu sei que está frustrado, mas o que vai fazer? Lutar pela igreja como Jesus lutou? Posso não conhecer o modo de meu pai trabalhar. O modo que o obreiro Adalberto rebelde trabalha. Também não posso conhecer, mas sei como Jesus trabalhou. Aí eu fui, e houve uma tremenda guerra espiritual. Era noite e o obreiro Adalberto pregava. E se vocês passarem pelas 7 portas da vitória,
e beberem da água do milagre, e tocarem o meu terno ungido, então a vitória será certa. Eu me indignei, respirei fundo, apontei o dedo para frente e disse: você não merece esse altar. A igreja parou. O obreiro Adalberto parou e se indignou. Um dos obreiros, chamado Olinto, me tomou no braço e disse: jovem pastor, não faça isso. Você por acaso quer lutar contra a obra de Deus? Eu, num tom ousado e calmo, disse: sim, mas não contra Deus, e sim contra o homem. Andei mais para frente, lancei as 7 portas no chão, peguei a bacia de água e joguei nos obreiros que queriam me impedir e cheguei no obreiro. Aí ele disse: vai mesmo lutar contra a obra de Deus? Que um moleque como você entende? Eu lhe respondi com toda a convicção: eu não conheci o mundo, não conheci o andar da obra de Deus, mas conheci a fonte do conhecimento de Deus, o manual de vida, o caminho santo que nos leva a Deus, as Escrituras. E à medida que eu olhava, o dragão aparecia. A igreja sumiu, era só eu e o dragão. Ele queria me matar, mas eu tinha a espada, a palavra de Deus. Você não vai estragar tudo, disse o dragão, que era um homem cujos olhos flamejavam e cujo corpo era fogo vermelho e chifres medonhos saíam de suas costas. Mas apesar de estarmos no plano espiritual, eu não tinha medo, por mais que só eu podia ver. Disse ele furioso: por que você nasceu? Você tem que me atrapalhar, moleque. Eu disse então ao monstro que ele tinha virado: todo homem que Deus dá uma missão, ele também capacita para vencer. E você não tem chance alguma. Melhor desistir, o demônio da derrota. Não vou desistir até eliminar você. Você não sabe pastorear. Você não sabe do que a igreja precisa. Eu sei, disse ele furioso. Ela precisa de Jesus, respondi. Ele me quis destruir falando palavras negativas, mas eu sabia sempre o que fazer. Eu era munido da armadura de Deus. Efésios 6:10 dizia a respeito da armadura. E tudo acabou. O obreiro Adalberto pediu para sair. Após essa luta que tivemos, o obreiro Adalberto perdeu, pois não aceitava o que estava acontecendo. O pai me adereçou à igreja quando melhorou, mas eu não era pastor. Eu tenho obra a fazer e não posso negligenciar. Existem vidas aí afora que precisam de libertação. Existem almas presas a demônios enganadores. Existem homens e mulheres que precisam enxergar o mundo espiritual como eu enxergo. Pois o meu chamado não é ser pastor, é ser missionário. Deus me chamou e eu atendo ao seu chamado.